Fala galera, bem-vindo a mais um Café pro Treino. Nós vamos estar na live, nós estamos na live número 15 hoje e o nosso assunto é cooperação, um pilar para atingir o seu objetivo. Na live de hoje nós vamos tratar de um dos princípios que faz a diferença para você conquistar as coisas e atingir o objetivo que você quer na vida. Na verdade, são 16 princípios que faz a diferença para você ser um profissional qualificado e para você trabalhar principalmente nos assuntos que eu venho tratar aqui, que é trabalhar dentro da academia com musculação. Sejam todos bem-vindos. O Ender aí tá acenando. Seja bem-vindo, Ender. Fica com a gente aí que você vai se beneficiar também desse conteúdo. Então nós vamos falar sobre a cooperação. Na minha trajetória aí como empresário, educador físico, sócio proprietário de uma academia, eu vim compilando aí certos princípios e segredos que fazem a diferença na hora de atender um cliente, de dar aulas particulares ou dar aulas de instrutor ou fechar negócios. E um desses princípios é a cooperação. Então, faz muita diferença, todo mundo necessita da cooperação. Ela está realmente numa posição que faz a gente evoluir, e é esses assuntos que eu venho tratar aqui com vocês nessa live. Obrigado a todos aí que estão conversando comigo, aqueles que assistem, você que assiste o replay depois aí, que assiste depois de eu ter gravado e soltado no meu feed ou no canal do meu YouTube. Você também, se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem aí, mesmo que seja no particular, no privado, que eu vou estar respondendo, que eu quero interação e contato de todos. E obrigado a você que realmente entra em contato aí comigo, que está se beneficiando das lives. E lembrando, o Um Café pro Treino é a parada do treinador. Essas lives eu vou gravar, vou deixar disponível por uma semana aqui no feed do meu Instagram e deixo por 2 semanas lá no canal do meu YouTube, Renan Demarque Treinador. Você pode estar indo lá, que vai ter a live da semana passada e da semana retrasada no YouTube. Aqui é uma semana só. Depois eu subo ela para uma área de membros e em breve vocês vão estar tendo acesso a todos os conteúdos. Quem quiser ter todas as lives, assistir todos os temas que eu venho falando sobre princípios de treinamento, sobre os princípios que fazem a diferença na sua carreira profissional, sobre sistemas de treino, enfim, tudo que envolve dentro do mundo das academias estará disponível nessa área de membros. Beleza? Então, no assunto que eu venho tratar hoje, é um assunto que é pouco falado, ele é pouco discutido, mas todo mundo necessita, que é a cooperação de uma outra pessoa. Então é por isso que eu decidi falar sobre essa live. Eu já tenho a intenção de falar dessa live já faz umas 3 semanas. Na semana passada eu acabei falando sobre a vergonha, né, de como vencer a vergonha. E hoje nós vamos falar então da cooperação. Para início do tema dessa nossa live aí, eu gostaria de dizer para vocês que, primeiro de tudo, nós temos que ter um objetivo principal definido. Na live de número 8, eu acabei falando sobre o objetivo principal definido, o conhecimento e a confiança que você deve ter em si próprio. Depois de você ter traçado o caminho que você quer seguir, você tá com o seu objetivo principal definido, já todo estabelecido, você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o caminho que você precisa trilhar, você vai começar a trilhar esse caminho e dentre esse caminho, no meio dele, você vai precisar de receber cooperação de outras pessoas. Então, o primeiro de tudo, o ponto mais importante que nós devemos ter na nossa vida é saber aonde você quer chegar. Se você sabe aonde você quer chegar, você já definiu muita coisa para sua carreira profissional, para sua vida pessoal. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho
é caminho. É como aquela frase que todo mundo repete por aí. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, quando você tem um objetivo principal definido, ele está estabelecido, faz toda a diferença. E aí vai acontecer que você precisa se concentrar, você precisa ter a concentração. Por quê? Porque se você quer chegar a algum lugar, você precisa se concentrar para ir trilhando esse caminho a fim de chegar nesse seu objetivo. E quando você focar, você se concentrar, você vai precisar desenvolver o hábito da repetição, que é sempre estar fazendo aquelas coisas que te levam ao seu objetivo. Então, quando eu desenvolvi, eu montei esse Um Café para o Treino, eu precisei ter concentração para fazer os conteúdos, para fazer essas lives. A Sparta Academy está sendo criada e eu preciso dar constância para ela, para fazer os conteúdos que eu vou entregar o melhor que eu posso dar para os treinadores, para os educadores físicos, para os estudantes de educação física e todos aqueles que amam o esporte, que é a musculação, que é entender como funciona esse mundo da musculação. Então ali eu preciso ter concentração para criar aquelas aulas. Ao mesmo tempo eu tenho que ter constância e o hábito da repetição. O que é o hábito da repetição? É eu desenvolver essa minha habilidade de criar conteúdos e ir fazendo para cada vez melhorar mais. As primeiras pessoas que me acompanharam lá no início e sabem que eu era mais travado. Eu ainda estou me desenvolvendo, só que eu já me sinto mais confortável em falar na frente de uma câmera. Por quê? Porque eu desenvolvi o hábito da repetição. Eu estava lá, eu estava fazendo isso e ainda estou fazendo isso. Isso vai deixando mais confortável e isso faz parte de trilhar o caminho para atingir o meu objetivo. E quando eu tenho essa concentração para fazer o que precisa ser feito, e desenvolvo esse hábito da repetição para ir trilhando esse caminho, eu vou passar então depois pelo primeiro conceito do Mastermind. O que é Mastermind, Renan? O Mastermind é a união de duas mentes ou mais a fim de resolver certos problemas ou de se chegar a um objetivo. E esse Mastermind, o primeiro conceito de desenvolver esse Mastermind para atingir um objetivo é a cooperação de outras pessoas, a cooperação de uma mente ou mais para atingir um objetivo principal definido, a fim de conquistar o que se deseja. Então, a cooperação é extremamente importante e em tudo na sua vida você precisa desenvolver cooperação. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que é melhor essa cooperação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Primeiro de tudo, a cooperação, eu vou dar um exemplo aqui no casamento. Então, quando nós temos um casamento, uma relação aí, pode ser de casal, de namorado, sempre vai precisar haver a cooperação. Um cede de um lado, o outro cede de outro, um coopera de um jeito, o outro coopera de outra forma. Se os dois estiverem praticando esse princípio de cooperação, as coisas fluem e as coisas andam, a fim de ter uma boa relação e de se conquistar o que o casal precisa na vida. Se somente uma das partes gerarem cooperação e o outro não cooperar, vai haver um problema. Ao longo do tempo, né, de acordo com o que se vai caminhando a trajetória dos dois, não vai ser sustentável, porque um coopera e o outro não. Então somente um cede. E quando você vê um casal que eles estão cooperando, um coopera de uma forma, outro coopera de outro, eles vão trilhando o caminho. Da mesma forma, é nos negócios, nos empreendimentos. Você sempre vê e encontra que é necessário a cooperação entre os membros dessa sociedade ou dessa parceria. Um sabe uma determinada coisa, tem um conhecimento de um assunto, e aí ele coopera de alguma forma. Já o outro sabe outra forma e ele coopera de outra forma. Eu vou dar o exemplo. Eu sou educador físico, eu sou um cara que está no campo de batalha, então na minha empresa eu coopero ali com a parte prática ali, de passar o treinamento, de cuidar do pessoal que está treinando.
Eu tenho uma sócia que ela é administradora de empresa, então ela coopera com essa parte administrativa. Isso faz a diferença. A cooperação é para acoplar o que falta em um ser completado por uma outra pessoa. É por isso que você vê também, não, às vezes não em sociedades, mas em parcerias de negócios. As pessoas não têm aquela sociedade num negócio específico, mas ele sempre busca parceria a fim de se aumentar a renda, de conseguir vender mais, de conseguir novos negócios. Então, o profissional ele se afilia e ele faz parceria com outros profissionais a fim de conseguir alavancar o negócio. Isso tudo só é possível pelo hábito da cooperação, de você ir cooperando com o outro. Transmitindo isso daqui para a nossa realidade, que é um café para o treino, a parada do treinador, onde nós somos profissionais de educação física, profissionais da área de saúde. Então, transmitindo para a nossa área, nós temos um principal objetivo definido. Quando você começou lá fazer a faculdade, ou você está com o interesse de trabalhar com a musculação, de trabalhar com o esporte, trabalhar nessa área da educação física, o que se precisa fazer? Precisa se formar em uma faculdade de educação física. Então, olha só, esse é o objetivo principal definido. Para você que está querendo cursar educação física e trabalhar com o esporte, você sabe que o seu principal objetivo é se formar como educador físico. Se você já é formado, você sabia que o seu principal objetivo ali naquele momento era se formar como educador físico. Então, olha só, você sabe que o seu caminho é ir para a faculdade. Ou você que já foi, você já trilhou esse caminho. E quando nós estamos indo na faculdade, é o caminho a ser trilhado para chegar ao objetivo de se formar. E o que acontece dentro da faculdade? Lá nós encontramos professores. Esses professores estão lá para cooperar com a nossa formação. Então, até ali, na nossa profissão, traduzindo isso daí, levando para a nossa área, nós recebemos a cooperação dos professores a fim deles entregarem o conhecimento que eles sabem para ajudar a gente a se tornar também um profissional de educação física. É por isso que quando você está em uma área específica, você precisa se conectar com pessoas da sua área, a fim de receber cooperação. Aqueles que já passaram por uma faculdade sabem que se ali existir um professor que não está levando muito a sério a matéria, ou que não está sabendo passar o conhecimento, ou que não está sabendo explicar, ou que falta algum problema ele tem que prejudica a entrega da informação sobre um determinado assunto, logo vai haver uma panelinha, um grupo de pessoas se reunindo, querendo tentar derrubar esse professor, querendo tirar esse professor, porque ele não está cooperando com a ideia de passar o conhecimento, de explicar sobre um determinado assunto, a fim de formar outros profissionais. Então, em tudo na nossa vida, existe esse conceito de cooperação. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que existem duas formas de cooperação. Uma dessas formas de cooperação é a cooperação com si mesmo, é a cooperação de você com você mesmo. É o seu eu em contrato com o seu outro eu. O que isso significa? É com um contato, vamos dizer assim, com uma inteligência infinita. Você tem que ajudar e cooperar você mesmo. Se você quer atingir um objetivo na vida, você tem que ajudar você a chegar a esse objetivo na vida. Não adianta nada você querer se formar um educador físico, mas nunca fazer o que for necessário para se formar um educador físico. Então você tem que cooperar com você mesmo e acreditar que você pode realizar o que você deseja fazer. Esse é o primeiro princípio. Provavelmente é o mais importante de todos os princípios. É você cooperar com você mesmo a fim de chegar no objetivo que você quer na sua vida. Se você quer ter uma transformação no seu corpo, ou ganhar hipertrofia muscular,
ou emagrecer, você tem que cooperar com você mesmo a fim de chegar ao seu objetivo. Então aí você precisa fazer o que precisa ser feito. Esse é o ponto mais importante. A outra forma de cooperação é a cooperação com outras pessoas. E por que eu falo da cooperação com outras pessoas? Porque não importa qual objetivo que você tenha na vida, o que uma pessoa pode fazer sozinho é extremamente pequeno sobre o que ele pode fazer em cooperação com outras pessoas, com outras mentalidades. É por isso que é extremamente importante você sempre ter a cooperação de outras pessoas em seus empreendimentos, nos seus negócios, na sua profissão, só que você também é necessário fornecer cooperação. Não é só receber, você tem que fazer a roda girar, você tem que cooperar, mas também ser cooperado. E quando você está nessa ligação de duas mentes, um coopera com o outro, você pode fazer muito mais do que poderia fazer se estivesse sozinho. E isso, entender esse conceito é extremamente importante e pode realmente fazer a diferença na sua vida. Você pode ir muito mais longe quando você está cooperando e recebendo cooperação do que quando você está sozinho. Tendo essa ligação, uma particularidade que eu vou passar para vocês, eu tento ter uma conexão muito forte para receber, para ter esse princípio de cooperação com o meu sócio. Eu tenho um primo que ele é sócio meu, e aí a gente sempre tenta se comunicar devido a essas questões. E ele me mandou um vídeo ontem, e eu achei muito bacana sobre isso daí. Se encaixa certinho nessa questão de cooperação que eu estou falando aqui para vocês e trazendo aqui para vocês. Ele me passou um vídeo de alguém que estava falando que um cavalo é praticamente, ele é forte o suficiente para puxar 1000 quilos. Então, quando você sabe que um cavalo ele tem força para puxar 1000 quilos, logo, se você colocar 2 cavalos, você vai achar que ele vai puxar então 2000 quilos. Só que não é isso que acontece quando levamos isso na prática. Quando você coloca os 2 cavalos, eles têm a capacidade de puxar até 10.000 quilos. Ou seja, o que isso aconteceu? Um cooperou com o outro, em sintonia, em harmonia, onde os dois estavam trilhando de uma forma junta, onde eles vão trilhar um caminho e fazer forças junto, é muito mais forte do que se um deles estivesse somente fazendo a força, puxando a tração. Isso é devido à cooperação, e ela está ligada em tudo à nossa volta. Quando você tem cooperação de uma outra pessoa, você pode fazer muito mais do que você poderia fazer se estivesse sozinho. Entender esse conceito faz toda a diferença. Vai fazer diferença na sua vida profissional, vai fazer diferença na sua vida pessoal e vai fazer a diferença no seu campo de batalha. Não sei qual é o campo de batalha de todos que assistem, só que aqui trazendo para nossa realidade é o campo de batalha dentro da academia, dentro dessa área profissional que é a educação física. Então, nós precisamos ter cooperação de outras pessoas. Você precisa ter cooperação da sua família para resolver certos assuntos, você precisa ter cooperação do seu cônjuge para resolver certas questões, você precisa de cooperação profissional para trilhar o caminho da sua profissão. E quando nós passamos para a parte de cooperação profissional, é que você precisa entender alguns conceitos. Na cooperação entre profissionais, você está no mercado de trabalho. E nesse mercado de trabalho, existem uma infinidade de coisas, de concorrências que acontecem ali. E você precisa de, quando nós falamos de educação física, muito conhecimento. E você não sabe, você não é capaz de ter todo o conhecimento necessário. É por isso que é importante essa parte da cooperação. Você
não sabe de tudo, nem vai conseguir saber de tudo na sua vida. Existem uma infinidade de doenças, existe uma infinidade de problemas, traumas, reabilitação, existem objetivos diferentes, hipertrofia, emagrecimento. Então, esses conceitos você não vai ser capaz de conhecer tudo. Você tem uma limitação. E você também tem uma particularidade, né? Alguns assuntos que você consegue entender melhor e você consegue focar mais, se tornando assim especialista. Por isso que dentro das áreas profissionais sempre existe aqueles conceitos de especialidade, onde um profissional ele foca mais em uma determinada área para se tornar maior referência. Já outras áreas não. Então, o conhecimento ele é diversificado de pessoas para pessoas. E se você quer ser um profissional qualificado, você precisa ter cooperação de outros profissionais a fim de ter esse conhecimento, de completar esse conhecimento que você não tem, o que te falta. Eu posso dar um exemplo que eu trabalho com pessoas que têm algum trauma ou lesões na coluna ou lesões em alguma determinada região do corpo. E eles precisam fazer reabilitação. Se eu não conheço o conceito do que está acontecendo ali, se eu não sei tudo, eu tenho parcerias com outros profissionais que podem me auxiliar. Então, se a pessoa lá está com um problema sério na lombar, ele está fazendo um tratamento, ele está fazendo uma reabilitação com um fisioterapeuta, está passando com um médico, e ele chega a mim para fortalecer uma região muscular, para eu entender melhor o que está acontecendo, eu posso entrar em contato com fisioterapeutas que são parceiros nossos e ele poder auxiliar e cooperar na melhor forma para tratar esse cliente. Então, olha só a cooperação ali. A cooperação entre profissionais podem estar ligados na mesma área ou em áreas da saúde que completam a minha área, que é a educação física. Estabelecer essas parcerias faz toda a diferença. Outro conceito aí da cooperação entre profissionais são as experiências vividas. Não tem nada mais valioso do que as experiências de vida. Você pode receber um grande encurtamento na sua carreira, um grande atalho de pessoas experientes que já trilharam o caminho e sabem o que vai acontecer. E se você tem parcerias sólidas, onde a pessoa completa você com experiências vividas, faz muita diferença. Você não viveu de tudo e você não passou por tudo. Se você recebe uma cooperação de experiência vivida, é extremamente importante e faz total diferença. Eu já falei isso daí para alguns de meus alunos, já dei aula sobre isso e falei e contei uma particularidade que eu já trabalhei com um cliente que tinha Parkinson. E ali, quando eu vi, foi me contratar e ali fechar os negócios e era de Parkinson, eu procurei profissionais que estavam próximos de mim que já tivessem trabalhado com o Parkinson. Nenhum deles tinha trabalhado com o Parkinson e sabia mais ou menos alguma coisa. E aí eu até perguntei para médicos, que eu dou aula para médicos também, e aí eles me passaram particularidades da enfermidade. Mas eu não achei ninguém que pudesse ter essa experiência ali naquele momento para me passar essa experiência para saber o que fazer na prática junto com esse cliente. E aí eu tive que estudar. Então, nós também recebemos cooperação pela forma de estudo e eu vou explicar mais para frente isso daí. E eu tive que estudar, fui lá, pesquisei, fiquei sabendo tudo sobre o Parkinson e trabalhei da melhor forma com o cliente. Tivemos um resultado extremamente bom, extremamente satisfatório e isso foi muito gratificante para mim. Mas o que eu quero dizer é que se tivesse alguém com essa experiência, me encurtava o caminho. Hoje, se os meus alunos, se as pessoas que me acompanham ou profissionais que estão ali próximo de mim for atender alguém com Parkinson, eu já tenho essa experiência vivida e posso dar todo o meu feedback para a pessoa. E isso faz a diferença. Isso tem um valor inestimável. As experiências vividas, elas são extremamente importantes. Então, quando você está com dificuldade em alguma coisa, você tem algum problema, e você ir lá entrar em contato com alguma pessoa que já viveu aquilo, e ela te passar a experiência dela, é extremamente importante. É por isso
que eu vim trazer, eu quis fazer essa live, explicar para vocês aqui, deixar disponível no meu feed sobre a cooperação. A cooperação ela está ligada em tudo na vida e faz muita diferença para você que é profissional e quer trabalhar com a saúde, trabalhar com as pessoas. Porque você vai encontrar determinados pontos na sua profissão que você não passou e às vezes você não sabe o que fazer. Só que aí é que tá. Você tendo cooperação de outros profissionais que te auxiliam nas experiências vividas e te mostrem o caminho do que você precisa fazer, faz toda a diferença. Só que isso que eu estou falando aqui para vocês, da cooperação aí, de receber conhecimentos, que você não vai saber de tudo, você não conhece tudo, não sabe de tudo, e também você não viveu tudo, não tem todas as experiências vividas, você então vai estar claro que você precisa receber cooperação. Só que quando você recebe cooperação, você vai montar um grupo de pessoas que eu auxilio e aconselho sempre ter um grupo de pessoas, pessoas da mesma profissão próximo. Você não pode olhar um colega seu de profissão somente como concorrente, e sim como cooperador. Você tem que ter essa aliança de cooperação. Só que quando você consegue receber essas cooperação aí de outros profissionais, você também tem que deixar claro que você está disposto a cooperar. Lembra daquela época de escola, onde a professora passava um trabalho e sempre havia uma pessoa assim que às vezes não fazia nada no grupo, não fazia nada no trabalho, só queria copiar, não ajudava em nada e tirava nota? A primeiro momento na formação dos grupos, aquela pessoa era aceita. Todo mundo é aceito, ninguém conhece ninguém, é aceito nos grupos. Só que aí, de acordo com o que vai formando os grupos, de acordo com o que vai saindo aqueles trabalhos, você vai percebendo que aquela pessoa não faz muita coisa no grupo, não quer fazer nada, é mais preguiçosa, está mais ali na veia. Quando se monta um grupo, aquele grupo formado ali, tentam fechar certas particularidades ou o que cada um vai fazer, ou seja, a fim de cooperar para que o trabalho fique bom, para que o trabalho seja feito. Então, cada um vai fazer uma determinada parte. Se existe aquela pessoa que não coopera, nas próximas vezes que for montar o grupo, ninguém quer aquela pessoa no grupo. Não é assim que acontece na escola desde quando nós somos pequenos e nos formamos. Na faculdade isso não acontece constantemente também. E aí a pessoa não quer aquela pessoa que não coopera. E é justamente por isso. Quando você está cooperando, eu estou cooperando com você. Estou fazendo o trabalho, essa é a minha parte, eu vou fazer, você não faz nada. Na próxima vez que forem montar os grupos, as pessoas não querem aquela pessoa junto, porque não está cooperando. Então, olha só, a cooperação ela vem desde a nossa infância, desde lá de pequeno. Se você cooperar, você entra no grupo e você vai fazer determinada coisa, passa determinada função. E os outros vão fazendo outras funções. Isso é cooperação. Então, quando você for profissional, você tiver esses grupos de pessoas que você vai receber aí conhecimento que te falta de outros, você vai receber experiências que você não viveu, você vai receber cooperação de outros profissionais. E por isso, você tem que deixar claro que você está afim também de cooperar. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Se precisar de alguma coisa, me liga. E quando você for demonstrar que você está disposto a cooperar com esses profissionais, você tem que tentar passar para eles quais são as suas qualidades, com o que ele pode contar com você. Então você tem que demonstrar que você está disposto a cooperar com aqueles profissionais e tem que demonstrar quais são as particularidades, as qualidades que você consegue auxiliar da melhor forma. Quando você faz isso, tudo muda. E aí eu já vi até profissionais que encaminharam outros alunos que não conseguiriam passar para outra pessoa, para outros profissionais, porque eles tinham uma ligação forte em cooperação. Um ajudava o outro. E isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença para você crescer na sua carreira profissional. E isso faz a diferença para você na sua vida. Então a cooperação ela está realmente ligada. Esse exemplo que eu dei aí desde quando nós éramos pequenos na escola é para que possamos perceber que sempre, no nosso núcleo, a gente sempre está ligado a essa questão de cooperação. Só que você precisa
cooperar também, não é somente receber, senão você vai ser excluído. Ah, mas você pode falar assim, ô Renan, eu não tenho muita ligação com outros profissionais, eu não tenho esse contato muito com outros profissionais para poder receber cooperação. E aí, se eu tenho alguma dificuldade, às vezes fica difícil. O que eu aconselho você fazer? Eu aconselho você realmente tentar ter um grupo aí, profissionais próximos a você que possam te auxiliar. Mas se você não tem no momento, o que você pode fazer é sempre, cada vez mais, mergulhar nos livros e estudar. Você sempre vai encontrar livros sobre determinados assuntos, que é como eu fiz quando eu falei da questão do Parkinson. Eu procurei os profissionais próximos de mim, eles não tinham essa experiência para me passar, eu tive que entrar no livro de fisiologia clínica, ver sobre a enfermidade. Por quê? Olha só, quando você estuda, você reúne aqueles materiais de vídeos, aulas, livros, eles foram criados por outros profissionais, onde eles transmitiram ali para aqueles livros, aulas, cursos, as experiências vividas e o conhecimento deles. Ou seja, eles cooperaram com você de deixar um material muito bom sobre determinado assunto. Então, ali também existe esse princípio da cooperação. Então, os livros que eu tenho aqui sobre o Tratado da Musculação, sobre a fisiologia, sobre o treinamento de alta intensidade, esses profissionais que escreveram os livros, eles cooperaram para me adquirir conhecimento. Isso faz toda a diferença. Então, é por isso também que eu estou criando essas lives com a minha intenção de cooperar com os profissionais que querem, com você que quer ter uma melhor experiência do campo de batalha e do conhecimento que eu posso transmitir para você. Isso é cooperação. Só que aqui eu estou falando para vocês somente da cooperação de um conceito aí de profissionais. Só que nós somos educadores físicos e vamos para o campo de batalha. E no campo de batalha nós também temos que ter cooperação dos nossos clientes. E é exatamente isso. A cooperação ela está ligada em tudo, como venho falando aqui nessa live para vocês. E nós também, como profissionais, precisamos ter cooperação e cooperar com o nosso cliente. Quando você fecha quando você fecha as aulas particulares, você fecha com aquele cliente que você vai atender ele está querendo sua cooperação para treinar a fim de melhorar, a fim de ganhar hipertrofia muscular, de ganhar força, de emagrecimento, a fim de, o que eu falei lá no começo dessa live, ele está querendo que você coopere a fim de chegar a um objetivo, ou uma reabilitação, seja o que for. Então ele te contrata porque ele tem um objetivo e ele precisa trilhar o caminho daquele objetivo, aqui é o caminho para chegar naquele objetivo. Então aí ele vai lá e faz o quê? Gera uma associação com alguém a fim de atingir esse objetivo principal definido, seja hipertrofia ou emagrecimento, ou o que for, ou uma reabilitação. Contudo, ele então está contando com a sua colaboração, com a sua cooperação para atingir o objetivo dele. Por isso que ele te contrata. E você vai cooperar com aquela pessoa, com aquele cliente, da melhor forma possível, com o conhecimento que você tem, a fim de entregar os resultados esperados. Só que, da mesma forma que você vai cooperar para ela atingir o objetivo, ela tem que cooperar com ela mesma, né? Por isso que eu falei, a cooperação de si própria, ela tem que cooperar com ela mesma, que realmente ela vai fazer o que for necessário para chegar no objetivo. E ela tem que cooperar com você a fim de fazer o que você pede. Então, olha só, sempre existe essa via e esse conceito de cooperação. Você vai cooperar com aquela pessoa para atingir o objetivo dela, você vai cooperar com o seu conhecimento, você vai cooperar com o seu entusiasmo, porque você vai ter que motivar ela a continuar seguindo o caminho, trilhando o caminho, e ela também tem que cooperar com você de que vai fazer realmente o que você está pedindo. Porque pode acontecer uma coisa, você sempre aquela questão, você tem que cooperar e receber cooperação. Às vezes acontece
do profissional, cooperar com aquele aluno para ele fazer as coisas, você monta a estrutura de treino, você estimula ele a treinar, deixa ele motivado. E aí ele tem um objetivo de emagrecimento. Só que aí aquele cliente, ele não come certo, ele está ingerindo mais calorias do que deveria, não está seguindo o plano alimentar e às vezes começa a folgar um pouco no treino. Então, ou seja, ele não está cooperando com você, que é profissional, porque não está fazendo o que você prescreveu, pediu para fazer, e ele não está cooperando com ele mesmo. Entendendo esse conceito da cooperação, você agora vai estimular ele a ter a ciência disso, ter consciência disso. Ó, eu estou aqui cooperando com você, mas você não está cooperando comigo. Então, você não pode achar ruim se você não atingir o seu objetivo, o objetivo que a gente traçou, o objetivo que você gostaria, porque não está tendo esse vínculo de cooperação. E quando você transmitir, deixar para o cliente claro isso, deixar isso extremamente visível para o cliente, ele vê de uma outra forma. E isso que você está fazendo, se você falar dessa forma, fazer isso, deixar ele ciente disso do que eu estou falando, significa que você está liderando. Porque a cooperação, ela é a base da liderança. Em outras lives, e aqui também eu falei no começo, um princípio ele é interligado com o outro. Por isso que são princípios que moldam o profissional de educação física, o profissional da saúde, o profissional de qualquer área. São certos princípios. Então o objetivo que eu falei estava atrelado com o princípio do conhecimento, que está atrelado com esse princípio da cooperação e está atrelado também com o princípio da liderança. Porque quando você demonstrou essa clareza para o seu cliente, para o seu aluno, que você está ali para cooperar e gostaria que ele cooperasse com você a fim de trilhar esse caminho a chegar a um objetivo principal, você começou a transmitir a liderança. Você está tendo iniciativa de deixar claro para ele e liderando o treinamento dele, liderando ele a fim de atingir o objetivo principal definido. Se você entender somente esses conceitos que eu vim passar aqui, principalmente esse aqui, falando do conceito aí de relação de profissional e cliente, vai fazer toda a diferença para você. Ele vai passar a te respeitar mais e te ver com bons olhos, porque ele vai receber uma informação de que você está ali realmente para cooperar. Você quer que todo mundo na sua vida coopere com você, mas você também precisa cooperar com essas pessoas. E aí, quando você está nessa relação de cliente e profissional, né, onde você é o profissional, se você deixar claro para ele que está ali para cooperar e dar umas puxão de orelha onde ele errar, ele vai perceber que você está liderando mesmo ali essa trajetória para atingir o objetivo principal definido. Isso faz toda a diferença. Tá? Essa live aí de cooperação, esses conceitos eu vim trazer aqui para vocês para poder mudar a visão de vocês como isso tudo acontece, de como que a cooperação é extremamente importante para os nossos negócios, para a nossa profissão e para a nossa relação entre as pessoas também, porque em tudo na vida está envolvido essa questão de cooperação. Eu sei que tem um delay aí, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo aí que eu vou estar respondendo. Essa é a ideia que eu quis trazer para vocês. Enquanto vocês veem aí se vai ter pergunta, eu vou tomar uma água. Eu sei que tem um delay, às vezes demora um pouquinho para chegar a informação aí para vocês. Pessoal, obrigado a todos vocês aí que assistiram a live. Obrigado a você também que está vendo essa live aí depois, né, no replay mais tarde. Alguns alunos meus estão falando que estão assistindo um pouco mais tarde, mas é que esse é o único horário que eu estou tendo para fazer, porque depois eu vou para o campo de batalha. É isso que faz a diferença. Eu vivo na prática. Então eu estou montando toda essa estrutura para entregar um excelente conteúdo para você que é treinador, para você que é da área da saúde. Só que eu não vou abandonar o campo de batalha. Eu vou estar lá para ver todas as dificuldades, para trazer aqui na mesa redonda, no mastermind que eu estou querendo criar com os meus alunos, a fim de resolver todos os problemas e viver no campo de batalha. Então eu tenho bastante horários e aulas particulares e atendimentos na parte da tarde, à noite.
e a minha academia lá fica aberta até meia-noite, eu tenho que dar um auxílio lá. Então não consigo ter outro horário para fazer essa live. É por isso que eu criei o Um Café pro Treino. Essa live que é feita às 8 horas da manhã, todas as quinta-feiras, onde eu trago curiosidades, experiências e conceitos sobre o mundo da musculação, sobre o que envolve todo isso daí no nosso treinamento e na nossa vivência prática. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode estar fazendo aí que eu vou responder. Deixa eu ver aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, podem estar fazendo. Esse foi um café pro treino. E na quinta-feira que vem eu estarei de volta com mais uma live. Pessoal, não tendo perguntas, eu vou encerrar a live por aqui. Lembrando que ela vai ficar disponível por uma semana aqui no feed do meu Instagram. E ela vai ficar disponível por 2 semanas no canal do meu YouTube. Renan Demarque, treinador. Beleza? Uma boa quinta-feira a todos vocês. Obrigado aí pela interação. Obrigado por todos que assistiram a live. Um bom final de semana para vocês aí. E sempre lembrando, treine de forma intensa. Provoque o caos ou continue o mesmo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem no nosso próximo Um Café pro Treino. Até mais.